Isso mesmo, boa noite. Graça e a paz de Jesus, amém? Para mim é um motivo de muita alegria retornar aqui, rever alguns amigos, irmãos, professora que tive, né, na minha adolescência, Edmeia. Lembro que Edmeia me cobrava assistir aula de religião e eu detestava assistir aula de religião, não por causa da Edmeia, mas eu detestava algumas histórias. E acabou que, ironia do destino ou não, não sei, me tornei pastor, né? E hoje tem que falar de religião, de Jesus, coisa de Bíblia. Interessante isso. Amanda, minha esposa, está comigo, né? Veio me dando o brilho da sua presença. E assim, para mim é um motivo de muita alegria, como disse Edu, falar na toda poderosa segunda igreja. É um desafio substituir pastor Arlênio, Edu e outras pessoas que falam aqui, mas eu me sinto assim honrado. Pela fé eu vejo o invisível, pela fé tento compreender esse mistério, pela fé eu vejo o sobrenatural aqui, amém? Quero convidar você a abrir a sua Bíblia no livro do Gênesis, capítulo 50. O pastor Arlênio disse que está fazendo uma série de mensagens sobre José, e ele assim me passou uma lista de sugestões a respeito desse tema, dessa personagem bíblica, e eu quero pensar com você então, dando continuidade ao que o nosso pastor já tem pensado com vocês. Falo nosso porque é amigo, mando um abraço para ele, gente boa. Gênesis capítulo 50, do verso 22 ao verso 26. Quem achou, diga graças a Deus. Quem não achou também pode dizer graças a Deus. Todo mundo é dependente da graça de Deus, né? Livro do Gênesis, capítulo 30, capítulo 50, do verso 22 ao 26, diz assim: José habitou no Egito, ele e a família de seu pai. Ele viveu 110 anos, e viu os filhos de Efraim, da terceira geração. Também os filhos de Maquir, filho de Manassés, nasceram sobre os joelhos de José. 24. Disse José a seus irmãos: eu morro, mas Deus certamente vos visitará e vos fará subir desta terra para a terra que jurou a Abraão, a Isaque e a Jacó. E José fez jurar os filhos de Israel, dizendo: certamente Deus vos visitará, e então fareis transportar daqui os meus ossos. Assim morreu José com a idade de 110 anos, e depois que o embalsamaram, puseram-no num caixão no Egito. Vamos orar. Deus nosso Pai, nós te damos graças, nosso Deus, nesta noite tão importante, tão especial para nós. Quando temos o acesso à tua palavra, onde também podemos expressar a nossa adoração, nosso louvor. E nesse momento, nosso Deus, nós te pedimos, fale conosco agora através da tua palavra, pois o Senhor já nos falaste através das canções, mas que o Espírito Santo do Senhor use a palavra do Senhor para falar a cada um de nós. Assim nós te pedimos, e assim nós oramos, no nome de Jesus, amém. Sendo necessário dar um título para a nossa reflexão, embora o pastor Arlênio tenha passado para mim algumas sugestões que eu achei muito importante, das que ele passou, escolhi uma: como começar tudo novamente. Talvez para algumas pessoas seria recomeçar, para outras pessoas seria começar. A verdade é, como a gente recomeça algo na nossa vida, ou como começamos algo na nossa vida, após ter desperdiçado tudo, após ter acabado tudo, após ter sumido tudo da nossa vida. E a história de José, ela é uma história interessante, porque traz a nós algumas cenas talvez desafiadoras e ao mesmo tempo indigestas. Eu sempre disse que a história de José para mim é uma história indigesta. Não entra na minha cabeça uma família que tem uma linha genealógica divina, onde José pertence a Abraão, Isaque e a Jacó. O seu pai andava com Deus, viu Deus, lutou com Deus, experimentou Deus, sentiu Deus no corpo físico, e embora fosse rodeado de irmãos que o odiavam, que não suportavam olhar para o seu rosto e nem sequer sentir o seu cheiro.
Para mim é uma história indigesta, uma pessoa que não tinha nada a ver com a dureza do coração dos irmãos, pagar o pato de uma história talvez traumática, trágica. É aquela história de Davi e Betseba, quando Davi se envolve com Betseba, e Betseba fica grávida de Davi, e Davi então sabe que vai ser pai de um filho com Betseba. E Deus olha para o Davi e fala: Davi, olha, você pecou, é verdade, você confessou o seu erro, você confessou o seu pecado, mas uma coisa é certa, o filho que ela está gerando vai morrer. Nessas situações que a Bíblia vai trazendo para nós, e principalmente para mim, para o meu coração, começam a surgir questionamentos no meu coração, na minha vida. O que o filho de Betseba tinha a ver com o erro de Davi e dela? O que o José tinha a ver com a maldade do coração dos seus irmãos? O que o Caim tinha a ver com a maldade que acontece consigo? Até porque o Caim, ele tem um ato muito positivo que o Abel também teve. A gente fica na nossa escola bíblica dominical tentando achar alguma dificuldade para o Caim. O Caim, ele leva qualquer oferta para Deus, mas na verdade ele não leva qualquer oferta. A intenção do Caim era tão boa quanto a do seu irmão Abel. Levar uma oferta para adorar ao Senhor. E Deus olha para o Caim e fala assim: olha, Caim, eu não me agradei da sua oferta, e sim a do Abel. E o Caim então volta com mágoa no coração, com raiva no coração, e começa a tramar algumas coisas contra o seu próprio irmão. A grande verdade é que as nossas igrejas estão cheias de Caim, mas também as nossas igrejas estão cheias de irmãos de José. Há pessoas que não suportam o nosso brilho. Há pessoas que se incomodam com coisas, mas há pessoas que ficam tremendamente incomodadas com pessoas. Você dá um relato de que Deus tem operado na sua vida, de que Deus tem realizado algo de bom na sua vida, e de repente o seu vizinho fica tomado por um ódio, não suporta ouvir você falar que você foi beneficiado por Deus ou por alguma coisa tão boa na sua vida ao ponto de você contar. A gente vive rodeado de irmãos de José. E o que é pior, mora esse tipo de gente dentro de nós. Mora um Caim dentro de nós, que não aceita ver o outro ser aceito. Mora dentro de nós um Pilatos, que quando vê alguma circunstância, lava as mãos. Mas também mora dentro de nós gente boa, um Abraão da vida. Gente que quer adorar o Senhor. Gente que é capaz de entregar o seu bem maior para Deus. Mas eu também não posso negar a você, meu irmão e minha irmã, que mora dentro de nós um Pedro, que de vez em quando, ou melhor, que de vez em sempre nega Jesus. Mas é bem provável que mora dentro de nós um Paulo, que se entrega para o Senhor de corpo e alma, e se esbanja na presença do Senhor, dizendo que agora ele não vive mais, mas Cristo vive na sua vida. Moram essas pessoas dentro de nós. A Bíblia é um livro arquétipo, a Bíblia conta a história da nossa história. A Bíblia fala de Abraão, a Bíblia fala de Isaac, a Bíblia fala de Jacó, mas ela está falando da nossa história na vida dessas pessoas. Não é o José que passa por isso, é você que passa por isso. Não é o José que sofreu traição, injúria, decepção. Não é o José que foi magoado pelo seu próximo, mas é você que vive mágoa do seu próximo. Então, como superar tudo isso? Como vencer tudo isso? A Bíblia responde isso para nós. Já deu para perceber que eu sou um tipo de ser humano questionador. E sou mesmo. Não engulo fácil as coisas. Não é qualquer coisa que me convence. Existe um lado meu que ele é bem incrédulo. Muito incrédulo, se não todo. Eu não sou refém dos meus olhos, em hipótese alguma. Para mim, uma imagem é só uma imagem. Eu não me impressiono com a embalagem. O conteúdo, para mim, é mais importante. Quando eu avisto alguma coisa acontecendo, quando eu vejo alguma coisa acontecendo, para mim aquilo é só uma imagem. Eu preciso ter experiência com aquilo que está acontecendo na vida de alguém, ou em outra situação, para que eu possa falar com a minha boca o que é que está acontecendo, e na verdade pode acontecer. Eu não me emociono com algumas coisas. Eu gosto muito do conteúdo, quando há conteúdo. Não me impressiono assim
com algumas situações que vai acontecendo ao meu redor e que me faz querer viver aquilo que está acontecendo ao meu redor, eu sou muito questionador. Principalmente quando leio algumas histórias igual a essa de José. E um dos meus questionamentos lendo essa história é: como que o diabo consegue destruir, deformar a manifestação ou a obra do Espírito Santo na vida de uma pessoa tão fácil? Mas eu não paro por aí. Como que um ser humano consegue destruir aquilo que Deus quer fazer na vida de um outro ser humano tão fácil? Gente que quando cantava, a gente tinha que ficar quieto para ouvir Deus falar através da canção daquela pessoa. Gente que quando pregava na igreja, era preciso desligar tudo, até o celular, para a gente ouvir o pastor falar. E o diabo conseguiu destruir, desconstruir tudo aquilo que estava acontecendo na vida daquela pessoa. Gente que liderava um ministério na igreja, e que de repente já não lidera mais, que hoje vive infelizmente na sarjeta da vida. Mas o meu questionamento não para aí. O meu questionamento é o seguinte: como que eu permito o diabo desconstruir tudo na minha vida, tudo aquilo que Deus quer fazer na minha vida? O diabo consegue destruir o que Deus quer fazer na minha vida. Alguém pode destruir o que Deus quer fazer na minha vida, e eu permito o diabo pisar na minha vida e destruir tudo aquilo que Deus quer fazer na minha vida. A história de José começa justamente com isso, e aliás, tudo se dá na família, pois é na família onde nós somos mais amados, mais respeitados, mais valorizados, mas também na família nós somos mais odiados, mais destruídos, mais prejudicados. Na família ele recebeu carinho, na família ele recebeu amor, na família ele recebeu zelo, na família ele recebeu atenção, mas ao mesmo tempo que ele recebeu tudo isso, ele recebe o contrário também. E não para por aí, é vendido pelos seus irmãos como se fosse um animal, como se fosse um qualquer um. O Caio Fábio, um dos homens que eu admiro muito e gosto de ouvi-lo, sempre faço citações de Caio Fábio, reverendo Caio Fábio. O Caio Fábio disse que o José tinha vocação para transformar tragédias em bênçãos. E é verdade. A vida de José estava afundando. E de repente o José consegue dar a volta e fazer a vida subir novamente. Não sei como, não sei de que maneira, mas ele conseguiu ter essa vocação, esse dom, esse talento, essa chamada divina para conseguir mudar tudo aquilo que é de ruim em coisas boas. E ele começa a galgar degraus de bênçãos na sua vida. Aos 17 anos de idade é vendido, como eu já disse, pelos seus irmãos, foi levado para o Egito, e do Egito ele é negociado como escravo para um oficial, e vai acabar na casa de Potifar. Trabalha ali como escravo. José, diz a Bíblia que ele era um cara simpático, bonito, igual o Edu, assim, mais ou menos, pastor. Atraía as pessoas para si. Diz a Bíblia Sagrada que onde ele chegava, ele prosperava. E não só prosperava, como também fazia as outras pessoas ao seu redor também prosperar. Era o cara, bonitão, novo, falava bem, endinheirado. A bênção de Deus estava com José, a mão de Deus estava sobre José. Na casa de Potifar, a sua mulher o deseja. José olha para a mulher de Potifar e a despreza. Ela, não satisfeita com o desprezo, aliás, está para nascer, não é? Mulher que aceita ser desprezada. Ele despreza a mulher de Potifar, e ela, não satisfeita com aquela situação, levanta uma calúnia a seu respeito e o coloca na cadeia. Contando a história, sim, na verdade é uma biografia muito interessante. Eu vim cá contar a história de José para você. Falando da história de José, você quase não percebe o tempo em que ele passou durante toda essa situação. Mas para você analisar, José viveu 13 anos da sua vida com dor, com traição. Durante 13 anos, José ele teve que conviver com a rejeição, com abuso, com ferida.
e outras coisas mais que você conhece muito bem. Mas ele deu a volta por cima. E a mensagem de hoje que eu quero dizer para você é justamente isso. Hoje eu quero trazer um conselho de um pai. De um pai. Para você que é um filho, que ainda está ouvindo. A palavra de Deus para você nessa noite é justamente essa. Deus quer falar ao seu coração de uma maneira clara, simples, para você que ainda não desistiu, para você que ainda não se entregou, para você que ainda não jogou a toalha, para você que está pensando em jogar a toalha, abrir mão de tudo, jogar tudo para o alto, desistir da caminhada, desistir da fé, desistir desse negócio de igreja, de religião, desistir de Deus. A mensagem de Deus é para você que ainda acredita que a sua vida pode ser diferente. Amém? Vamos aprender então com José por que ele teve essa capacidade de superar tamanhas dificuldades, tamanhas adversidades. Como ele deu a volta por cima. O que a gente pode aprender com a sua vida? Simples. Como a gente pode começar tudo de novo. Queria que você repetisse uma frase comigo. Quando eu aprendo a conviver com a indiferença sem perder a fé. Vamos lá? Quando eu aprendo a conviver com a indiferença sem perder a fé. É isso que aconteceu. Ninguém acreditava nele. Seus pais, seus irmãos. Em Gênesis capítulo 37, se eu não me engano, José chega para os seus pais, justamente isso, Gênesis capítulo 37, no versículo 7, José numa conversa familiar, fala para os seus irmãos que ele havia sonhado, e nesse sonho ele viu que os feixes dos seus irmãos se levantaram para prestar um culto ao seu feixe, e os irmãos começam a ficar encucados com tudo aquilo, pensando o seguinte, nós vamos ter que servi-lo? Será que vamos ter que nos submeter às suas ordens? E José vai mais adiante, conversando com a sua família, com o seu pai, com a sua mãe, com os seus irmãos. E no versículo 9 do Gênesis 37, José vai dizer que teve um outro sonho. E ele vai dizer que o sol, a lua e as estrelas se levantaram perante ele. E o pai de José olha para ele e fala, o que é isso, meu filho? Que coisa é essa? Você está querendo dizer que nós, eu, a sua mãe e os seus irmãos seremos seus escravos? Serviremos a você? Nos submeteremos às suas vontades, aos seus desejos, ao que você quer? Então José observa tudo aquilo que estava acontecendo e ele passa a entender que a sua família já não aceitava mais como antes. E ele então tem que viver com essa indiferença toda, mas acima de tudo não perder a fé. Talvez é a coisa mais difícil na caminhada cristã. Você sofrer indiferença, você sofrer alguma coisa que magoou o seu coração, mas ainda em si, permanecer firme com Jesus, andando com Jesus, e não abrir mão daquilo que Deus tem falado ao seu coração. Talvez é a coisa mais difícil. O que mais rápido surge na nossa mente é, vou largar tudo, vou abrir mão de tudo, vou desistir de tudo. Mas no fundo ele sabia que Deus dirigiu os seus passos. E isso faz com que ele não perdesse a esperança, a fé, a motivação no seu Deus. Olha, fé não tem nada a ver com pensamento positivo. Fé é fé. Pensamento positivo é pensamento positivo. Em algum momento da minha vida eu fui assistir um programa de televisão e estava lá o pastor falando, olha, você tem que ter pensamento positivo, você tem que se ver naquela vaga. Você tem que ver, é pensamento positivo, não tem nada a ver com fé. Pensamento positivo não faz nada acontecer, meu irmão, pode ter certeza, porque de pensamento positivo a gente está lotado. Mas o que determina algo para a nossa vida é quando a gente caminha com Deus, independente daquilo que Deus é ou não, mas Ele continua sendo o nosso Deus, amém? E é isso que fez toda a diferença na vida de José. É essa fé no Deus Altíssimo, é essa confiança no Deus Todo-Poderoso, é essa convicção de que Deus estava ali presente, com as suas mãos sobre a sua cabeça. E é o que eu digo para você nessa noite, no nosso maior sofrimento, na nossa maior angústia, na nossa maior dor,
Deus não sai com a sua mão da nossa cabeça. Deus não sai com a sua mão da nossa cabeça. Ele não tira a mão dele da nossa cabeça. E se você um dia foi odiado, se você um dia foi traído, desprezado, rejeitado, não duvide de que a mão de Deus estivesse sobre a sua cabeça. Não duvide. Pois ela não só esteve como ela está, e ela permanecerá sobre a sua cabeça. Deus não está na traição, mas Deus está na pessoa que foi traída. Deus não está na pessoa que rejeitou, mas Deus está com a pessoa que foi rejeitada. Deus é aquele que coloca as suas mãos sobre a nossa vida e nos conduz em meio a esses tormentos da vida. Isso é Deus. Isso é Deus. Em Gênesis capítulo 39, no versículo 2, no versículo 5, José começa a conversar com a sua família e ele passa a perceber o descrédito, a rejeição. Mas diz lá a palavra de Deus que Deus andava com José, Deus caminhava com José. Enquanto a família o desprezava, o rejeitava, Deus tinha os seus caminhos, Deus tinha os seus planos. Em Gênesis capítulo 45, no versículo 5 e 6, José vai dizer que não foram os irmãos que mandaram ele para o Egito, mas Deus o levou para lá. Olha, Deus o levou para lá. Vocês planejaram algo de ruim contra mim, mas Deus interviu na minha situação e começou a colocar as suas mãos sobre a minha vida, fazendo que com tudo que vocês me desejaram de ruim, se transformasse em coisa boa, em bênção. Deus estava com José, e você não é diferente de José, meu irmão. O Deus de José não é diferente ao Deus que você serve hoje. O tempo é diferente, a história pode até ser diferente, mas o Deus continua sendo o mesmo. Talvez você fique no mesmo questionamento que o meu. Como assim Deus com José? Odiado, desprezado, rejeitado, traído. Deus com José, preso. Simples. Muito simples responder isso. Porque nós nunca vamos conseguir compreender o amor de Deus. E na verdade, nós não precisamos ser muito sagazes para perceber que o justo sofre e o que o ímpio prospera. A gente não precisa estudar muito a Bíblia, fazer seminário, para começar a entender que os bons sofrem frustrações e que os maus quase não são frustrados. Até porque o mundo não obedece justiça retributiva. O mundo não obedece justiça retributiva. Coisas boas acontecem com coisas boas, com pessoas boas, e coisas ruins acontecem com pessoas boas também. É bem provável que você conhece gente muito boa, que tem passado por alguma situação. Mas é bem provável também que você conhece gente ruim, e tão ruim que tem vivido coisa boa. Pois isso faz parte da vida, até porque ninguém é um todo bom, e ninguém é um todo ruim. Há um lado bom dentro de nós, mas há também um lado muito ruim dentro de cada um de nós. O mundo é assim, a vida também é assim. Me faz lembrar de uma certa vez em que eu postei no meu Facebook uma frase mais ou menos assim: a vida é assim, cheia de acasos, incertezas e fatalidades. Aí foi um cidadão lá da igreja e falou assim: não concordo. Me pedi para que você concorde, pensei. E ele colocou lá: não concordo porque o fato de algumas incertezas e fatalidades acontecerem na vida do ser humano, e piriri paroró, e começou a colocar uns textos do Velho Testamento, e começou a falar: isso é tudo fruto do pecado. O homem é pecador, o homem ele é tomado pelo pecado, e aconteceu em Sodoma e Gomorra, e Noé teve que construir uma arca. Aí veio contando a história do Velho Testamento toda, e veio, chegou até em Malaquias, e tudo que acontece na vida do ser humano hoje é pecado. Eu falei: beleza, legal. Aí eu fui no inbox, para não ficar aquela coisa ridícula, né, todo mundo comentando, curtindo. Aí eu falei para ele assim: já caiu de moto? Já. Porque você é pecador, cara. O dia que você parar de pecar, você para de cair de moto. Já foi atropelado alguma vez na vida? Na sua infância? Já. Porque você é pecador, miserável. E enquanto você não parar de pecar, você vai continuar sendo atropelado. Já cortaram a luz da sua casa alguma vez na vida? E ele
Quando eu era mais novo, meu pai não tinha dinheiro, já cortava. Sabe o que é isso? Pecado dos seus pais. E você vai viver com isso enquanto você não parar de pecar. Aí eu falei para ele assim, lembra do tsunami? Então, é o seu pecado que fez aquele monte de gente morrer. Lembra daquilo que aconteceu em Petrópolis, Teresópolis, em Friburgo? Lembro. Então, você pecou tanto que matou aquele monte de gente. Assistiu reportagem do jornal essa semana, quando eu postei isso? Ele assisti. Lembra daquele ônibus desgovernado que atropelou um monte de gente no ponto e matou um monte de gente? Lembra? Então, você é tão pecador que fez aquele monte de gente morrer. Vai continuar me dizendo que tudo que acontece na vida é fruto de pecado? E que a vida não contém fatalidade, acasos e incertezas? A igreja que desaba em cima da cabeça de um monte de gente é pecado de alguém? O fulano que fica desempregado é porque não dá o dízimo? Isso é mentira. O camarada que para de comprar alguma coisa da igreja, uma camisa de Jesus, ele então agora vai sofrer com as consequências do gafanhoto? Isso é mentira. Não existe isso. Por mais que a vida contenha esses acasos, essas incertezas e essas fatalidades, uma coisa é certa: Deus não tira a sua mão sobre a nossa cabeça. Não é Deus quem levanta aquela onda gigantesca para destruir milhares de pessoas, mas é Deus quem está na vida do bombeiro, do médico, do voluntário, da enfermeira, para cuidar de cada um que precisa de cuidado. Será que é difícil a gente compreender que não é Deus quem faz você ficar desempregado, mas é Deus quem está abençoando você através da vida do outro? Ou da outra? Num velório, eu ouvi uma irmã aconselhar e consolar uma outra irmã assim: olha, não fique assim. Deus, Ele não nos poupa, mas Ele sempre cuida de nós. E é assim que eu creio, sabia? E é assim que eu vivo. Deus, Ele não nos poupa, mas Ele sempre cuida de nós. Isso é fé, irmãos. Fé é perceber uma presença, a presença de Deus. Fé é invocar uma presença, a presença de Deus. Fé é você ver mais longe, é você voar mais alto, é você chegar mais adiante. Isso é fé. Me faz lembrar uma antiga canção que cantávamos nas nossas igrejas, né? Esta paz que eu sinto em minha alma, não é porque tudo me vai bem. Esta paz que eu sinto em minha alma é porque eu sirvo a quem me é fiel. Não olhe as circunstâncias, não. Olhe o seu amor. Não me guio por vistas, alegre vou. Isso é fé. Isso é fé. José teve que conviver com as indiferenças, mas sem perder a fé. Que você perca tudo, mas que você não perca a fé. Que você permaneça confiando no Deus que criou você. Segundo, eu dou a volta por cima quando eu decido a conviver com a traição sem perder a doçura. Vamos juntos? Quando eu decido a conviver com a traição sem perder a doçura. Foram 3 situações que poderiam azedar o coração de José. Primeiro, o fato de ser vendido como animal pelos seus irmãos. Segundo, a calúnia levantada pela mulher de Potifar, sem ter culpa de nada. E terceiro, na cadeia, interpreta o sonho de um amigo e diz a um amigo: olha, me ajuda quando você estiver com Potifar, com o rei. Lembra ele de mim. E o que acontece? O amigo vai e não lembra de José. Talvez isso aqui para mim já era motivo de me deixar muito amargurado e de não querer mais olhar para o olho de uma outra pessoa e de não querer saber mais desse negócio de que Deus está comigo. Mas José, ele convive agora com a traição sem perder a doçura, a beleza, o sentido da vida, o prazer da vida. E eu descobri uma grande verdade nessa história, que a culpa é uma das forças mais destrutivas que habita o coração do ser humano. O ser humano, ele é capaz de contrair dívidas impagáveis. Há pessoas que não perdoam a Deus, mas também há pessoas que não perdoam o outro. Quando não se perdoa,
porque nós vamos somando créditos dentro do nosso coração. Você perdoa ao ponto de deixar um crédito com uma outra pessoa, ou seja, eu traí você, aquela pessoa fica com crédito meu, agora ela tem direito de me trair, pois eu deixei um crédito na mão dela. Nós seres humanos temos essa capacidade de contrair dívidas impagáveis. Tem gente que não perdoa a Deus até hoje porque o pai foi embora, porque a mãe abandonou lá, porque o irmão faleceu, porque o tio ficou desempregado e ganhava muito bem e ajudava a sustentar a família. Tem gente que vai vivendo assim e vai sustentando a vida assim, vai imputando culpa no outro, culpa em Deus, como se tivesse o direito de deixar algum crédito a receber na vida de alguém. O Ariovaldo Ramos, ele diz algo interessante: nenhuma pessoa que tenha sido perdoada por Deus na cruz do Calvário tem o direito de não perdoar o outro. Você foi perdoado por Jesus? Levanta a sua mão esquerda assim, bem alto para mim. Então, meu irmão, você não tem direito de não perdoar o próximo. Graças a Deus, amém? Graças a Deus, porque só entra no céu perdoado, ou pessoas perdoadas. O céu não é para quem é bom, o céu não é para quem prega bem, para quem gosta de falar a verdade. O céu é para quem foi perdoado por Jesus. E não só foi perdoado, como tem a capacidade de liberar perdão para o outro. É isso que Jesus ensina na oração do Pai Nosso. Perdoe as nossas dívidas, como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. Olha, isso é fantástico. Tão fantástico porque o perdão é algo que Deus inventou para possibilitar a continuidade do relacionamento entre pessoas. O Desmond Tutu, um arcebispo da igreja anglicana, escreveu um livro cujo título é Deus Não É Cristão. Recomendo para você esse livro, da editora Thomas Nelson editora. E o Desmond Tutu disse que não há amanhã sem perdão. Não há amanhã sem perdão. Para que o outro possa viver amanhã, é necessário perdoarmos hoje. Isso é tão fantástico, mas tão fantástico, que me faz acreditar também que há certas coisas na sua vida que só serão resolvidas quando você decidir liberar perdão. Não adianta falar assim, já esqueci. Perdoar é diferente de esquecer. Perdoar é diferente de relevar. Quem releva, segundo Ed Renekiewicz, abre gaveta e guarda. Quem perdoa não guarda nada na gaveta. Quando você releva, quando aquela pessoa comete algo parecido, quando você está numa história parecida com a que você viveu, aquela pessoa abre a gaveta, tira aquilo que ela relevou e joga na sua cara novamente. Mas quando ela perdoa, ela não deixa nada guardado na gaveta. Perdoar, para você que não sabe, ou para você que já sabe, eu vou só te relembrar, é você confrontar a pessoa. Mas não é confrontar para você humilhar. É você confrontar para que a pessoa perceba o que ela causou. E depois que ela percebeu o que causou, ela pede perdão. E ela arruma um jeito de resolver aquilo que ela causou em você. Em termos práticos, você tem seu carro, está ali fora. De repente um filho de um irmão aqui da igreja passa no seu carro e arranha o seu carro. E você chama o pai dele e diz: olha, o seu filho arranhou o meu carro. E o pai vai junto com você no filho. Você arranhou o carro dele? Arranhei sim. Mas por que você arranhou? Não vi. Ou até viu. Por que você fez isso? Me desculpe, não era para eu ter feito, mas eu fiz. Sabia que você não podia ter feito isso? Sabia. Mas o que eu faço agora para consertar isso? Olha, a gente pode ir numa oficina, a gente pode resolver isso, consertar isso. Agora, se o dono do carro releva, é uma simples criança, vou deixar para lá. Ela vai arranhar o carro do outro, e do outro, que vai chegar no seu, que vai chegar no outro, e daqui a pouquinho está um monte de carro arranhado aí, porque ninguém o confrontou. Você foi decepcionado, mora com alguém,
é pai de alguém, seu filho te decepcionou, seu cônjuge magoou você. A palavra que eu dou para você é o seguinte: não releve. Chame para o acerto de conta. Olha, você não devia ter feito isso. Você não podia ter falado assim comigo na frente do outro. Não estávamos no lugar para ser dito aquilo que foi dito. E a pessoa cai em si e fala: poxa, não deveria ter feito isso. Reconhece o erro. Quando reconhece, pede perdão. E depois que pede perdão, fala: nunca mais falarei da forma que eu falei. Mas quando releva, acontece pela segunda vez. E acontece pela terceira vez. Quando você não percebe, se torna uma rotina, um ciclo vicioso, e aquilo passa a acontecer constantemente. E o problema disso é que a gente fica sofrendo prejuízo e as pessoas vivem causando dano em nós. A gente sofre o prejuízo e aquela pessoa causa o dano em nós. A gente sofre o prejuízo e a gente vive sofrendo o dano que aquela pessoa causou em nós. Perdoar, meu irmão, minha irmã, para eu poder caminhar para o final, é você sofrer o dano, o prejuízo, para não perder a pessoa que te causou o dano. É Jesus Cristo na cruz do Calvário. Eu vou sofrer o dano por você, só para não perder você. Você me trouxe prejuízo, você me fez ir para a cruz, mas só para não perder você, eu te perdoo. Isso é perdão. É você ficar com dano para não perder aquela pessoa que te causou o dano. José, ele viveu com a decepção, com a tragédia, com a mágoa, mas ele não perdeu a doçura da vida. E como disse o Desmond Tutu, não há futuro sem perdão, não há amanhã sem perdão. Talvez o que falta para o seu relacionamento melhorar é somente isso: você liberar perdão. E liberar perdão com sinceridade. Talvez o perdão que tem que ser liberado não é para o outro, mas é para você. Porque há muitas pessoas que já liberou perdão para o outro, mas que ainda não conseguiu se ver livre daquilo. Até hoje vive carregando essa culpa miserável, desgraçada do inferno na cabeça. E sabe o que o diabo quer? Que você vive se culpando. Porque você vivendo se culpando, você vai deixar claro para o reino das trevas: a morte de Cristo não foi o suficiente para perdoar esse pecado, sendo que a Bíblia fala que todo pecado pode ser perdoado por Cristo Jesus, a não ser a blasfêmia com o Espírito Santo. O seu pecado tem resultado, o seu erro tem solução. Sabe qual é o nome dessa solução? Jesus Cristo de Nazaré, meu irmão. Jesus pode limpar você de uma vez por todas. E eu finalizo dizendo: eu dou a volta por cima quando eu não me entrego, quando eu decido viver, viver e viver. É aquele velho lema: enquanto há vida, há esperança. Enquanto você está vivo, alguma coisa pode acontecer com você que você nem imagina, mas ela pode acontecer. Talvez amanhã o seu telefone pode tocar. E o seu telefone tocando, você vai receber aquela notícia tão aguardada e tão sonhada. E ela chega. E quando chega, você percebe que Deus está construindo tudo na sua vida novamente. Mas quando você desiste viver, se entregar, as coisas não começam a fluir na sua vida. Existe um texto de Provérbios, capítulo 24, versículo 10, que diz assim: se te mostrares fraco no dia da tua angústia, a tua força será pequena. Isso me faz entender o que Deus falou com Josué: esforça-te e tem bom ânimo. Deus não dá força e bom ânimo, isso está dentro de nós, pois o Espírito de Deus está dentro de nós. Deus não ensina ninguém a ser forte, pois o Deus forte já está dentro de nós. E o Deus forte dentro de nós nos fortalece a cada manhã. As suas misericórdias se renovam a cada manhã, a cada instante. Aí alguém chega para você e fala assim: nossa, você perdeu aquilo? Você sofreu com isso e ainda continua sorrindo? Porque Deus me fortalece, meu irmão. Deus me fortalece. O motivo da minha alegria é Jesus. O motivo da minha força é Deus. O motivo da minha vida ficar do jeito que ela está é Deus me fortalecendo em todo tempo, em todo momento. Esse é o segredo da minha vida. A vida, irmãos, é assim. Viver é caminhar. Caminhar e caminhar. Viver é transitar de um lugar para o outro.
de um estado de ser e outro, uma condição humana e outra. Hoje eu estou aqui falando para você de como dar a volta por cima, mas amanhã talvez pode ser você ligando para mim e falando assim: olha, lembra daquilo que você falou? Agora é sua vez de exercitar tudo aquilo que você está pregando. Viver é isso. Isso é viver. E ninguém está livre disso. Amanhã pode ser você lá no Facebook me lembrando: olha, viver só faz sentido quando eu extraio o sentido de cada momento, de cada tempo, de cada circunstância. Está extraindo isso na sua vida? Então vai dar certo. Deus vai começar a fazer algo novo na sua vida. Então, meu irmão, a vida é assim. A vida ela tem esses acasos, essas incertezas, mas a vida também tem a presença do Deus Todo-Poderoso conosco. Vamos orar? Quero que você feche os seus olhos, eu quero orar com você. Uma coisa é certa: talvez aqueles que transformaram a sua vida em amargura se arrependam e voltem a buscar você com carinho e afeto. Quem sabe? A gente nunca sabe, mas eu dou um conselho para você: escolha viver. Escolha viver. Hoje à tarde eu fui conversar com uma jovem e, desesperada, ela disse assim para mim: olha, sábado foi o pior dia do ano de 2013 para mim. E eu disse: mas por quê? Foi o dia em que eu mais ouvi uma voz no meu ouvido: tira a sua vida, tira a sua vida, tira a sua vida. 29 anos de idade, mãe de um menino com 2 anos de idade, tem tentado de tudo dar certo na vida e não tem conseguido. E eu disse para ela: olha, você está tentando sozinha. O dia em que você começar a tentar com Deus, as coisas vão mudar. Chorou, 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 e eu a deixei chorar, muito por sinal. E eu disse para ela o seguinte: olha, você pode recomeçar. O sonho de entrar numa igreja com um vestido de noiva, com o esposo esperando no altar, não acabou. Até porque você está viva. Enquanto há vida, há esperança. De repente a sua história não é igual a de José, mas ela é um pouco parecido com a de José. De repente você foi rejeitado na sua infância. Você foi traído ou traída. Você foi decepcionada, decepcionada. E está aqui à procura de uma solução. Eu quero dizer bem lentamente para você, mas no fundo do seu coração: Deus pode fazer você recomeçar tudo hoje e agora, no nome de Jesus. Não é a igreja A, não é o pastor B, e nem a religião C, mas é o Cristo de Deus, o Todo-Poderoso. De repente você tem feito uma consulta com um profissional, está depressiva, está oprimido, já não sonha mais, que é o caso dessa jovem. Eu já não tenho sonho mais, falou para mim. Perdi os meus sonhos. Mas Deus quer sonhar com você nessa noite, a partir de agora. Deus quer mudar a sua vida. Deus, Ele quer caminhar com você, em você e através de você. Deus, Ele é por ti e vai ser sempre com você. Há algo na sua vida que você gostaria de colocar diante de Deus? Se há algo na sua vida que você gostaria de colocar diante de Deus, sem fazer movimento algum, sem fazer barulho algum, eu queria que você só ficasse de pé aí no seu lugar. Pois o mesmo Deus que viu José na cadeia é o mesmo Deus que vê você de pé agora aí nesse banco. Você não precisa falar para ninguém: olha, eu estou ficando de pé. Deus já está vendo você agora de pé. Você que perdeu o sonho na vida, alguém que frustrou você,
Você que acredita que não vai mais viver o que você quer tanto viver porque queimou etapa na vida, fica de pé no seu lugar, eu quero orar com você. É hora de Deus na sua vida, é hora de Deus na sua história, é hora de Deus no seu coração. Não fica com vergonha não, esse é o momento de Deus na sua vida. Comece a falar: Senhor, alimenta o meu coração com a esperança viva, alimenta o meu coração com a certeza do Senhor. Isso que o Senhor começou a construir na vida de José, constrói na minha. Uma pessoa que não era conhecida por ninguém, tornou-se governador do Egito, porque a boa mão do Senhor estava sobre a vida dele. A sua mão está sobre a minha vida, Deus. Se ela está, toque em mim, aperta o meu coração agora, enxuga as minhas lágrimas, faz ventar diferente agora, para que eu continue caminhando com o Senhor, tendo a certeza de que a minha vida agora pertence a Ti. Sonha os meus sonhos, Deus. Segura nas minhas mãos, Pai. Não me deixe, pois eu não quero mais deixar o Senhor. Pai, nós o adoramos nessa noite. Ah, Deus lindo, nós o adoramos, Senhor, nessa noite. Nós o celebramos nessa noite. Nós nos rendemos ao Senhor sem reservas, Pai. Tu és o nosso Deus, Tu és o nosso Pai. Nós te adoramos, Senhor. Ó Deus, nós estamos agora de pé para o Senhor, pois precisamos da Tua ajuda, Deus. Precisamos do Teu toque, Senhor. Precisamos do milagre do Senhor. Precisamos ser atendidos, ó Deus, naquilo que estamos passando e vivendo, Pai. Ó Deus, no nome de Jesus, faz recomeçar uma nova história na vida dos meus irmãos e das minhas irmãs, no nome de Jesus, Pai. No nome de Jesus, Deus. Nós não estamos estipulando o tempo, o mês, o ano. O nosso pedido nessa noite é: faz recomeçar algo novo na nossa vida, no nome de Jesus, Pai. Obrigado, Deus. Obrigado porque o Senhor toca no nosso coração. Obrigado porque o Senhor nos faz entender a palavra do Senhor. Obrigado porque o Senhor nos faz acreditar que podemos sim com o Senhor. E podemos mesmo, porque maior é o que está em nós do que aquele que está no mundo. Maior é o Senhor na nossa vida, Pai. Nós te adoramos, nosso Deus santo, nosso Deus lindo, nosso Deus poderoso. Obrigado, Pai. Toma a nossa vida nas Tuas mãos, no nome de Jesus. Amém. Amém. Deus abençoe você. Leve essa palavra para o seu coração, no nome de Jesus.